E em se tratando de contratos, isso é muito importante, porque os contratos, uh, ele não é somente um documento, claro, existe um documento principal, que é o contrato em si, mas no ciclo de vida de um contrato se geram vários orçamentos e outros documentos, e-mails, troca de mensagens, tudo isso faz parte do gerenciamento de um contrato. E a gente vai entender muito agora como a Elo faz esse tipo de gerenciamento, como a Elo pode auxiliar a que realmente um contrato seja controlado e administrado em todo o seu ciclo de vida, né? Muito bem. Então, vamos inicialmente falar a respeito da solução. Um pouquinho aqui, o que vocês estão vendo na tela, são basicamente duas telas básicas do contratos. O que chama de Business Solutions. O que seria exatamente o Business Solutions? Nós temos a plataforma básica, que foi apresentada nesse pequeno vídeo, que é uma plataforma poderosa de controle de documentos, onde os documentos são controlados em termos de validade de segurança, controle de acesso, controle de histórico do que o documento, do histórico de vida desse documento, então cada vez que ele é impresso, cada vez que ele é acessado por alguém dentro da empresa, tudo isso fica registrado. Em cima desse sistema básico existe um Business Solution, que nesse caso é uma solução chamada Contract, que utiliza todo o poder do ECM para, além disso, controlar o ciclo de vida de um contrato. E tudo isso é feito no ambiente seguro. E nesse webinar a gente vai aprender muito agora, vamos aprender um pouco pelo menos, como essa plataforma pode ser configurada, o poder que ela tem de facilitar os processos, né? E primeiramente a gestão de um contrato começa com a identificação dos parceiros contratuais, dos requisitos, a informação que vai ser coletada nesse contrato, quais são as partes, quais são os termos, e tudo isso a gente vai ver de maneira prática como a solução cuida desses aspectos do contrato. Muito bem, então vamos falar um pouco a respeito de o que essa plataforma nos oferece. Bom, aqui nós temos 6 aspectos muito importantes quando se trata de controlar a vida de um documento. Primeiramente, nós precisamos de processos transparentes, em que possa se rastrear as alterações feitas em documentos, que existe uma trilha de auditoria, em que você consiga saber, por exemplo, quais as pessoas que têm acesso a esse documento, quais as pessoas que abriram e viram esse documento, que imprimiram o documento, quais são os documentos que estão controlados por esse controle de acesso que o sistema tem. O seguinte é a conformidade, né? Os dados têm que ser sempre confidenciais e tem que respeitar critérios que a LGPD, por exemplo, fez muito presente para nós hoje, como os períodos de retenção legais e outros requisitos que existem hoje na lei, né? Isso também a Elo cuida com muito afinco essa questão da legalidade dos documentos. E esse processo todo tem que fazer que as pessoas economizem tempo. Em vez de perder tempo em procurar um documento, achar os documentos relacionados a um certo contrato, procurar, por exemplo, na caixa de e-mails ou nas pastas do Windows, você consegue simplesmente ter tudo de uma maneira eficiente, com rapidez, com processos automatizados dentro da ferramenta para que seja fácil de localizar. O controle de acesso é o seguinte ponto também que é muito importante, é saber que o seu documento é controlado, você tem controle de quem pode realmente acessar esses documentos. Isso, quando se trata de contratos, é muito importante, né? Porque muitas vezes dentro da mesma empresa o contrato tem que ser sigiloso, embora esteja disponível para todos, nem todos têm a prerrogativa de ver esse documento, né? Ou esse contrato. Então, a Elo tem um sistema muito interessante de controle de acesso, que a gente vai mostrar um pouco mais adiante na demonstração ao vivo, que nós podemos controlar controle de acesso a nível de estrutura de diretório, as pastas dentro do diretório, a nível de documento, a nível de campos de metadados dentro do documento. Então, nós conseguimos controlar de maneira granular quem pode acessar o documento. E tudo isso tem que ser fácil de acessar. Por isso tem a expressão aqui na ponta dos dedos, né? Porque a Elo tem hoje 4 clientes, que são os clientes web, o cliente desktop client, que é um cliente integrado com o Microsoft dentro da própria Microsoft. Existe uma integração do desktop client, o Java client, ou o full client, que é a aplicação que vocês vão ver daqui a pouco, e tem a mobile client, que você consegue ter o seu repositório na palma da sua mão, no seu celular, no seu iPhone, no seu Android. E tudo isso de maneira organizada, de maneira centralizada, de maneira controlada. Então, esses são 6 pilares que a Elo segue para ter um controle total da vida de um documento, e especificamente falando da vida de um contrato. Mas no começo a gente falou que os contratos eles têm um ciclo de vida, e a gente vai falar um pouco a respeito agora do que são esses ciclos de vida, né? O que é esse ciclo de vida, os passos, as partes desse ciclo de vida. Bom, os contratos eles
tem um ciclo de vida que é quando ele inicia, quando a gente consegue determinar quais são as partes e os objetivos desse contrato. Tem a aprovação, quando existe um fluxo de aprovação, negociação, a assinatura do contrato, administrar esse contrato, ter um controle rigoroso do status desse contrato. E quando você tem milhares de contratos numa empresa, o mais difícil é administrar. Quando tem prazo, você cumprir o prazo de vencimento, o acompanhamento se torna difícil, e para isso a Elo é realmente ideal. E, por último, a rescisão, ou quando o contrato chega ao fim, ou tem que ser cancelado ou finalizado. Então, o que a Elo fez é concentrar todas as melhores práticas de gestão de contrato, que foi se aprendendo ao longo dos anos, em gerenciar o documento de contrato, e criar uma solução, que é essa Business Solution que nós mencionamos antes, que ela pode, ao mesmo tempo, ela é, por si só, muito poderosa para administrar o contrato, mas ela também pode ser muito facilmente adaptado ao procedimento dentro de uma empresa. Então, o que a gente vai fazer agora, vamos passar passo a passo por essas partes, essas etapas do contrato, assim, desse ciclo de vida, e a gente vai analisar um pouco o que a Elo faz em cada uma dessas partes. Então, primeiramente, falando do rascunho, a minuta de contrato, é quando começa a se desenhar o contrato, né? Ainda não se tem todos os dados, todas as informações, mas desde o primeiro momento é muito importante que toda a informação seja controlada, que eu consiga rastrear todo o processo que levou ao surgimento de um contrato. Para isso, essa parte do rascunho é muito importante. Vocês vão ver como a gente cria um rascunho facilmente na Elo. Você pode, por exemplo, criar contratos e já ter tipos de contratos pré-definidos. Por exemplo, eu tenho um contrato de manutenção, por exemplo, um contrato de prestação de serviços, um contrato de mão de obra, enfim. Os N tipos de contratos podem ser pré-definidos. Você começa uma minuta de maneira automática. Start ou criar contrato, e você já consegue ter essas variáveis definidas numa minuta de contrato. Vocês vão ver na prática como isso facilita bastante criar um contrato a partir de modelos básicos ou templates, como a gente chama. Né? Muito bem. Então, essa é a primeira fase, o rascunho. Logo depois, vem a parte onde já existe um contrato criado. Né? Esse contrato precisa ser montado, finalizado e distribuído. Né? Ele passa por um fluxo de aprovação. Se vocês veem aqui um pequeno fluxo, um desenho de um fluxo aqui na tela. E ela, para isso, tem um sistema muito interessante que é chamado Workflow Designer, que significa que você tem o seu fluxo pré-determinado, que vem já junto com a ferramenta, mas você pode também customizar o seu fluxo de trabalho. Digamos que eu quero que, em certo ponto do meu fluxo, eu receba um e-mail, ou seja feito um feed para comunicar às pessoas que estão acompanhando esse contrato, enfim, as possibilidades são infinitas em relação ao que pode se conseguir com esse desenhador de fluxo de trabalho. Né? Então, no momento de aprovação, começa um fluxo, esse documento vai passar por várias pessoas que vão aprovar esse fluxo, né? esse contrato, até que finalmente, depois que esse processo de aprovação é terminado, eu tenho começa a seguinte fase. E aqui vocês podem ver essa aqui a interface do contratos no sistema da Elo. Você tem essa sequência: criar, iniciar a aprovação, iniciar a negociação. Né? E a negociação geralmente é o processo onde mais documentos são, outros documentos, melhor dito, são adicionados a esse contrato. Por exemplo, troca de e-mails, muitas vezes se tem anexo ao contrato, por exemplo, um exemplo básico, por exemplo, se um contrato de prestação de serviço, por exemplo, de construção, tem fotografias, tem plantas baixas relacionadas ao contrato. Enfim, vários documentos vão se anexando ao contrato nesse meio tempo da negociação. E nesse passo, o que a Elo faz é muito importante, né? Que é controlar toda essa ampla variedade de documentos de maneira organizada, de maneira estruturada, de maneira segura. Né? Muito bem. Então, depois dessa parte da negociação, vem a seguinte parte do contrato, que é o acordo. Significa, basicamente, assinar um contrato, né? Hoje em dia, a assinatura de contrato, desde alguns anos para cá, especialmente com a pandemia, né? A assinatura eletrônica do contrato se tornou fundamental. Hoje, basicamente, já não estamos acostumados a ter que ir a algum lugar com uma caneta e assinar um contrato. Né? Nós recebemos hoje um e-mail de uma plataforma de assinatura de documentos, assinatura eletrônica, e muitas vezes com um USB ou com um cartão de certificado, eu posso assinar digitalmente meu contrato, e esse contrato passa a ter validade legal. E a Elo também faz isso. A gente vai ver também na demonstração mais adiante como a Elo administra essa parte da assinatura do contrato. Muito bem. E a seguinte parte, que vem geralmente depois, faz parte também do contrato, né? É quando o contrato chega ao cancelamento. Né?
digamos que o contrato foi iniciado o processo, né, mas por algum motivo esse contrato não chega a ser finalizado e tem que ser cancelado. Porque significa que não é, na verdade, a conclusão do contrato, que é uma outra fase, né, que é a rescisão, que vem depois. Né, mas estamos falando aqui de quando no processo de negociação, de contratação, geralmente a pessoa pode desistir do contrato ou as partes não chegam a um acordo, então esse contrato é cancelado, a negociação é cancelada. Então, esses documentos, mesmo que esses documentos sejam cancelados, a Elo tem como arquivar esses documentos como histórico. E nessa parte é muito importante falar dos períodos de retenção. Na Elo é possível especificar, por exemplo, que se eu vou cancelar um contrato, eu tenho um período de retenção desse documento, digamos, de 6 meses, 1 ano, 5 anos, enfim. E a Elo vai controlar automaticamente esse processo, e quando chegar o tempo de retenção, ele simplesmente vai executar a ação de destruir esse documento. O que é muito importante quando existem as regras como a LGPD, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, onde nós temos regras muito claras que, por exemplo, se eu enviei a cópia do meu RG, do meu CPF para uma empresa, a empresa não pode ter esse documento por mais de 1 ano, por exemplo. Né? Então, a Elo toma conta desse processo, é possível configurar esse processo para que realmente eu tenha certeza que eu não vou estar infringindo a lei quando acidentalmente eu esqueço de deletar ou destruir o documento que não deveria estar mais no meu poder. Então, a Elo também tem esse processo muito, muito bem automatizado. E, finalmente, a última parte do contrato, que é a rescisão, né, que é quando o contrato teve a sua vida útil, geralmente são alguns meses, alguns anos, e tudo isso chega a um ponto que tem que se determinar ou rescindir um contrato, ou finalizar um contrato. Então, aí também tem um processo automatizado dessa etapa, onde os documentos são arquivados e as pessoas podem ser notificadas, por exemplo. Vocês vão ver depois, tem o dashboard, ou painel de controle, onde você consegue ver claramente quais são os contratos que estão perto do seu fim, que tem que ser rescindidos. Esse controle é muito perto, muito aproximado desse processo. E tudo isso é feito, como mencionei, por esse painel de controle, que é um dashboard onde você consegue ver todos os seus contratos separados por status, por tipo de contrato, e você consegue ver, ter uma visão clara do ciclo de vida desse contrato que você tem, dessa lista de contratos que você tem. Né? Imagina que você tem uma empresa normal tem centenas, até milhares de contratos, né? Cada negociação basicamente é um contrato. Então, para esse momento que existem tantos documentos, esse tipo de controle é muito importante. Muito bem. O que a gente fez agora em 20 minutos 25 minutos já, claro, é passar para vocês explicar brevemente como a Elo controla o ciclo completo de um contrato. O que a gente vai fazer agora é fazer uma pequena demonstração em que a gente vai mostrar para vocês basicamente esse processo que a gente falou. A gente vai criar um contrato, criar um documento para esse contrato. Esse contrato vai ter as cláusulas que vão fazer parte desse contrato. Nós vamos converter esse documento num documento legal, um PDF legal, e fazer a assinatura eletrônica desse documento. E além disso, vamos ver como a Elo facilita o compartilhamento dessas informações de maneira dinâmica. Então, imediatamente vou passar para a apresentação do meu colega Abdul. Essa aqui é a tela que ele já tem preparada para nós, em que vocês podem ver aqui, então, como é que é o ciclo de vida de um contrato. O que ele vai fazer agora, primeiramente, é criar um contrato. E é simplesmente, o processo é de criar um novo contrato, é somente um clique. Com um clique, nós temos essa tela e aqui vocês podem ver com alguns tipos de contratos pré-definidos. Isso é importante, porque, como eu falei, existem vários tipos de contratos. Eu posso escolher um tipo de contrato, nesse caso, contrato de comissão, ou contrato de compra, né? E aqui eu tenho todos os dados, metadados desse contrato, que vão ser pesquisáveis, vão facilitar a administração desse contrato, né? Quem faz parte do contrato, os dados do contrato, os termos do contrato, que você pode definir, por exemplo, os períodos, como eu falei, período de validade, período de conclusão, por exemplo, se existem alguns reminders ou algumas notificações automáticas que as pessoas têm que receber periodicamente a respeito do contrato, enfim, muito bem controlado. Tem os parceiros do contrato, são as pessoas que vão fazer parte do contrato, que você pode ter isso conectado com o seu ERP, por exemplo, você pode ter toda a sua base de clientes, mas automaticamente pode ter conectado com o seu cliente, né? E além disso tem a parte financeira do contrato, né? Que é o controle de fluxo de caixa, né? Você pode também definir padrões para esse contrato. A gente não vai entrar muito em detalhes porque nós temos mais 15 minutos e se a gente for mostrar cada parte desse mundo de informações, não vamos ter tempo. Mas simplesmente vai dar OK, vamos criar esse contrato então. Quando eu dei OK, você pode ver que esse contrato foi automaticamente criado. E quando ele tem uma estrutura básica, você vai dar controle de contratos, existe uma
uma lógica de arquivamento, né? Isso é altamente customizável. Eu posso definir aonde esses contratos vão ser arquivados, né? E aqui você vê que uma estrutura automática foi criada dos documentos que vão fazer parte desse contrato, né? Os e-mails, as faturas, os documentos do contrato, né? Tudo isso é criado automaticamente, né? E digamos que eu vou criar um documento, vou criar o contrato em si. Então, agora eu vou criar um documento, eu tenho três templates, ou os pré-formatados, né? Vou criar um contrato de cancelamento, eu digo OK. E aqui uma coisa interessante, você vê que você tem o nome do documento, quem é o responsável, você tem as cláusulas do contrato. Você tem como predefinir várias cláusulas dentro do seu sistema, predefinidas, ou partes predefinidas, né? E eu consigo colocar todas as cláusulas em sequência que eu quero incluir, né, nesse contrato. E quando eu terminar colocando as partes que eu selecionei, e eu clicar OK, ele vai criar o meu documento em Word, com todas essas partes predefinidas do contrato. Então, você tem todo o contrato já predefinido. Isso é altamente customizável. Você pode ter todas essas cláusulas já predefinidas, né? A gente tem um exemplo aqui local, que por sinal está em alemão, mas serve para mostrar basicamente o que é um contrato, né? Esse contrato já está formado, e aí começa aquela fase que nós mencionamos, né? A negociação, a aprovação desse contrato, né? Você pode, por exemplo, você estava editado, agora você decidir editar, então o seu documento está protegido, né? Uma coisa também que eu queria mostrar nesse momento também é a questão que vamos criar um PDF do contrato. Então, o documento deixa de ser um Word, que é editável, para ser um documento legal, que pode ser aprovado, né, que pode ser enviado para assinatura eletrônica, por exemplo. Então, ele cria automaticamente, dentro do repositório, um contrato, né? E eu quero agora, por exemplo, assinar esse contrato. Eu quero mandar para assinatura. Está escrito em alemão, desculpa, mas nesse contrato que a gente vai fazer escolher quem vai assinar o contrato e vamos assinar com um fornecedor de assinatura eletrônica, que é a DocuSign. E aqui é importante mencionar que é possível assinar, a Elo tem a capacidade de assinar com basicamente a maior parte, não todos, mas a maior parte dos fornecedores de assinatura eletrônica do mercado. Adobe Sign, HelloSign, G4Sign no Brasil. Então, esses fornecedores, nesse caso a gente vai fazer um exemplo, onde ele escolheu o e-mail e ele vai assinar com a assinatura do DocuSign. O que vai acontecer nesse momento? Que ele vai receber o e-mail da DocuSign, o documento saiu da Elo, foi enviado para a DocuSign recebeu essa requisição de assinatura, e ele recebe aqui uma notificação do DocuSign, pedindo, por favor, o Thomas enviou para você assinar, para revisar e assinar esse documento. Ele clica em revisar o documento. Quando ele clica em revisar o documento, ele é redirecionado para uma interface que vai permitir ele ver o documento, né, trabalhar com esse documento e continuar com a parte que é realmente de assinatura. Então, aí já está incluída a assinatura eletrônica, né? Ele tem a possibilidade de desenhar com a mão, de subir uma assinatura, uma imagem, por exemplo, e aqui simplesmente finalizar, e esse documento está assinado. O que vai acontecer agora? A Elo, a DocuSign guardou esse documento, comunica a Elo via serviço web que esse documento está assinado, e depois daqui a alguns minutos a Elo vai verificar e esse documento vai ser devolvido para ela, vai ser o upload da versão assinada desse documento, né? Uma vez que o documento está completado. E você já recebe a confirmação de que a assinatura está completa. Se você tivesse, por exemplo, 5 ou 6 pessoas para assinar, você teria também todo esse processo documentado cada vez que alguém assina, quando o documento terminou de ser assinado, eu recebo uma cópia assinada do meu documento, né, dizendo que esse documento foi assinado validamente, com validade legal, né? Muito bem. Isso, então, esse é o ciclo de vida que nós mencionamos de um documento, né? Uma coisa interessante também que a Elo consegue fazer é verificar o processo. Aqui você vê que existe um aviso que está em processo, dizendo que a DocuSign ainda não devolveu a versão assinada. Daqui a alguns minutos, como eu falei, isso é um processo de workflow interno, a Elo vai receber a versão assinada desse documento, né? Então, a gente não vai esperar, porque, como eu falei, a gente não tem todo esse tempo de ficar demonstrando, né? Mas o que nós queremos mostrar também agora é uma questão de como podemos administrar os documentos que estão relacionados a esse documento. Digamos que eu queira compartilhar numa plataforma que normalmente a gente usa para se comunicar, que é o Teams, por exemplo, né? O Microsoft Teams. Eu posso escolher, por exemplo, que a pasta documentos do contrato, Contract Documents, e criar um projeto dentro do Teams. Eu escolho um projeto que eu tenho no Teams, escolho um canal dentro do Teams, e eu digo criar uma Microsoft Teams. O que vai acontecer? Quando eu criar esse
esse Teams, eu vou no meu Teams, no seu Teams, no caso, né? Você vai ver que tem uma nova aba, contratos, né? Essa aba contratos é nada mais do que uma vista daquele folder, daquela pasta que você tem na Elo. Se eu fizer upload do documento dentro do Teams, ele vai agora fazer upload do documento dentro do próprio Teams. Eu vou arrastar um documento aí, dentro do Teams. Eu tenho os meus metadados, eu salvo o documento. Esse documento foi feito upload. Isso é muito útil, por exemplo, se você tem um grupo de pessoas que participam desse contrato e você quer ver agora os contratos dentro da Elo. E se eu dou um refresh aqui, o documento que ele fez upload lá no Elo, ele está aparecendo aqui dentro da Elo. Então, esse é o ciclo de vida dinâmico do documento, né? E você pode ver que aqui no feed aparece justamente quem fez o arquivamento do documento, a que horas, e você tem um controle total do processo de negociação de documento. Então, isso facilita grandemente o processo de controle de um documento, né? Então, o que eu também queria mostrar agora é a questão dos metadados. A gente falou que a Elo consegue controlar, por exemplo, o nível de acesso de um documento. Você tem aqui os metadados, em que são controlados, você tem vários formatos de dados que podem ser atribuídos, mas o que é interessante é essa painel de permissões. Aqui você pode definir grupos de usuários, pessoas, dentro da sua empresa, que vão ter controle, no caso, esse grupo tem controle total. Mas você pode controlar pessoa a pessoa, grupos dentro da sua organização, em que podem, eu vou passar para a visão de administrador aqui, para poder mostrar exatamente um pouco como essa administração se dá. Voltando aqui ao documento dentro da empresa. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui os documentos que eu recebi, eu tenho aqui algum documento da empresa. Eu posso, por exemplo, definir nesse nível de estrutura quais são as pessoas que vão ter acesso às permissões. Eu posso definir, por exemplo, que certa pessoa, por exemplo, a Sandra, por exemplo, ela vai poder ver a partir daí toda essa estrutura, mas ela não vai poder mudar a estrutura, ela não vai poder apagar, ela não vai poder editar, mas ela pode ver e não pode tratar as permissões. Então, a partir de agora, aqui eu posso passar as permissões para toda a estrutura da rede, e a partir daí, então, a Sandra tem acesso a todos os documentos que estão nessa estrutura. E se você for de novo aqui, nas permissões, você vê que a Sandra ela pode ver e listar esses documentos, mas ela não pode editar. E esse controle você pode fazer em grupos, por exemplo, se eu tenho um grupo, por exemplo, de pessoas, digamos que sejam os administradores, por exemplo, um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas, por exemplo, mas eles podem, por exemplo, deletar, porque eles são administradores, e podem também mudar os metadados. Então, a partir de agora, todos os documentos abaixo dessa rede, dessa estrutura, também vão passar a ter as mesmas permissões para o grupo de administradores. Então, esse é um poder muito importante que a Elo tem de controlar o ciclo de vida do documento. Além disso, existe um controle muito detalhado do histórico de um documento. Você consegue ver passo a passo quais são tem um log, um audit trail, um log de auditoria muito definido de tudo que foi feito em cada parte, quem fez, o que foi modificado. Então, o controle legal da vida de um documento, da vida de um contrato, é muito forte dentro da Elo. Então, isso também, como eu tinha falado no começo, é muito importante de se mostrar que isso é feito de maneira muito... só queria ver se esse documento já foi assinado. Então, nós temos aqui o contrato que foi recebido pela assinatura eletrônica. Uma outra coisa que é importante também mostrar aqui é a questão das versões desse documento. O documento tem um histórico de versões. Você pode ter todas as versões que esse documento, toda a atividade que esse documento teve durante as versões que foram subidas ou atualizadas dentro do repositório. Muito bem, nós chegamos já aos 40 minutos que nós tínhamos para apresentar a ferramenta. Como vocês podem ver, os limites da ferramenta são muito mais amplos do que isso. A gente só conseguiu arranhar brevemente, superficialmente, o poder, mas eu tentei passar para vocês, em linhas gerais, todo o poder que a Elo tem de administrar documentos e, principalmente, nesse caso, como a gente estava falando hoje, na gestão do ciclo de vida de um contrato.